A Liga Acadêmica de Oncologia e Enfermagem, ou também vocês podem chamar de LOEN, o LOEN-UCB, é uma entidade sem fins lucrativos, sem qualquer tipo de vinculação religiosa ou política, querendo garantir para que todos os seus ligantes tenham ensino, pesquisa e extensão dentro da área da oncologia. E nós somos vinculados ao curso de enfermagem da Universidade Católica de Brasília e regida pelo nosso próprio estatuto e também pelas próprias regras instituídas pelo curso e pela instituição. A LOEN ela foi idealizada no primeiro semestre de 2019 por mim e alguns outros acadêmicos do curso de enfermagem, que na época a gente estava no quarto semestre. A gente se juntou a uma professora da própria instituição, porque a gente tinha um interesse em comum dentro da área da oncologia e também a gente via a necessidade de uma liga falando sobre esse assunto que não só cresce aqui no Brasil, mas como também no mundo. Então a gente passou por todos os processos de apresentações e também outros processos legais que deveriam ser feitos para o surgimento da liga. E enfim, a gente conseguiu no segundo semestre, após a aprovação, instaurar a liga. Então a gente é uma liga recém-criada, um semestre de atividade, um semestre, 2 agora, e a gente pretende evoluir cada vez mais e aprender com nossos erros e com nossos acertos para o desenvolvimento melhor da liga. A LOEN, ela tem como objetivo unir acadêmicos do curso de enfermagem que possuem interesse no desenvolvimento e aprendizado dentro da área da oncologia, propiciar aos seus membros atividades de ensino ministradas por docentes, discentes, enfermeiros ou profissionais, além de atividades e aulas de pesquisa e extensão, estimular os membros na participação de congressos, simpósios, eventos e outras atividades da área e promover eventos voltados aos discentes ou à comunidade acadêmica, visando divulgar conhecimentos da área da oncologia. A LOEN, nesse período de quarentena, ela não parou com suas atividades e por conta da pandemia nós tivemos que nos adaptar. Por isso, hoje, a Liga está realizando reuniões quinzenais com aulas de professores e reuniões com discussões sobre temas básicos da oncologia por meio de ambiente virtual. Também estamos realizando postagens essenciais em relação aos principais assuntos e datas relacionadas ao câncer e também planejando ações para o nosso retorno presencial dentro da tríade de ensino, pesquisa e extensão. Olá, boa noite. Meu nome é Elaine, sou enfermeira. Recebi o convite da Liga de Enfermagem e Oncologia para participar do primeiro simpósio nacional. Me sinto lisonjeada, pois eu amo a oncologia, tenho uma leve experiência e quero compartilhar um pouco com vocês do meu conhecimento. Vou transportar os slides aqui para todos. O assunto que eu fui convidada a falar hoje é sobre a introdução à oncologia. Antes de eu falar de uma introdução à oncologia, vocês fazem parte da Liga, vocês estão fazendo parte porque vocês sentiram afinidade com a oncologia, você tem que ver isso. Ou se você teve uma vivência na oncologia e viu que era isso que você queria para o resto da sua vida. Então, me apresentar um pouquinho. De pouquinho em pouquinho eu vou me apresentando para vocês, tá bom? Sou enfermeira formada na Universidade do Oeste Paulista, aqui do interior de São Paulo, Presidente Prudente, a UNOeste. Tenho pós-graduação em docência e enfermagem, tenho pós-graduação em enfermagem oncológica e enfermagem em nefrologia.
dou aula de instrumentação cirúrgica na universidade e também em cursos de capacitação de necrópsia. Quero falar um pouquinho de mim, um pouquinho de mim, um pouquinho da matéria, um pouquinho de mim, um pouquinho da matéria. Quero deixar vocês bem à vontade, porque a introdução à oncologia ela vem com algo muito teórico, anatomia celular e tal, para depois a gente entender as outras fases. Para eu entender as outras fases, eu preciso saber o que é o câncer. Eu posso dizer, então, que o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças. Ele é caracterizado por ter um crescimento desordenado. Desordenado do quê? De células que invadem tecidos e órgãos. Ele também produz uma divisão celular rápida, de forma agressiva e incontrolável, que faz então a concentração dessas células que crescem de forma inapropriada e se formam os tumores. Existem diferentes tipos de câncer, que são os carcinomas e os sarcomas. Enfatizando que tumor nem sempre é câncer. Ele pode ser caracterizado como neoplasia maligna e tumores benignos. Quando se fala de malignidade, já se tem certeza de um câncer. Então, se você vê lá no laudo carcinoma, sarcoma, sugestivo de carcinoma ou sarcoma, é sugestivo de câncer ou é câncer. Não existe câncer do bem. Câncer é câncer. Tá? Às vezes você vai passar por uma consulta ou alguém vem até você e te passa essa informação. Ah, o doutor falou que o meu câncer é bonzinho. Na verdade, foi uma forma dele se expressar. Mas, gente, não existe câncer bonzinho. Coloquei aqui 2 caranguejinhos, né? O maior, o menor, mas iguais. Eu quis mostrar para vocês que a velocidade de multiplicação das células, a capacidade de invasão em tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, elas causam as metástases. Eu escrevi aqui do lado para vocês verem. E as metástases, elas sempre aparecem devido ao tecido original. Isso é, se é uma metástase pulmonar, o tecido, a célula que vai estar alojada naquele outro órgão é semelhante à do tecido pulmonar. E como surge o câncer? O câncer, ele vem de uma mutação genética devido a uma alteração no DNA, devido também a genes especiais, quer dizer, os proto-oncogenes. Esses tipos de genes, eles são inativos em células normais. Então, as proto-oncogenes se tornam oncogenes e são responsáveis por transformar células que são normais em células cancerosas ou cancerosas. Coloquei aqui um exemplo de uma célula animal que contém núcleo eucarionte. Então, as células que constituem os animais, elas são formadas por 3 partes. Pela membrana celular, deixa eu colocar aqui o mouse, pela membrana celular, que é a parte externa da célula, tá bom? A mais externa da célula, o citoplasma,
o citoplasma, e toda essa parte aqui, ó. E o núcleo? O núcleo, ele é responsável de acomodar os cromossomos, que por sua vez são compostos de genes. Adoro falar de anatomia celular, porque a gente sempre lê, relê, fala e aprende toda vez. Os genes, eles são arquivos que guardam e fornecem. Fornecem o quê? Instruções para a organização das estruturas. Essas são as estruturas dos genes. Tá? De forma, elas fazem de organização das estruturas, formas, atividades das células no organismo. Então, eu quero dizer também que toda a informação genética, ela se encontra inscrita nos genes, numa forma de memória química. O ácido deoxirribonucleico, que é o DNA. Então, toda vez que você lê falar lá sobre ácido deoxirribonucleico, é o DNA. E é através do DNA que os cromossomos passam pelas informações para o funcionamento de uma célula. Até aí tudo ok? E como se inicia esse processo? Através da carcinogênese ou oncogênese. Ela vem de forma lenta, pode durar anos, até que a célula cancerosa se prolifere, até que esse tumor venha a se tornar de forma visível. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos são os mais responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição tumoral. Eu vou falar para vocês, falar de carcinogênese e oncogênese, então eu tenho que falar se a carcinogênese é determinada pela exposição a alguns tipos de agente, para vocês darem entendimento no que eu estou falando. Falei também que temos os estágios de iniciação, entre outros estágios que eu vou falar mais à frente. Porém, olha a hierarquia do câncer. Ele segue uma hierarquia, um tempo, e ele pode ser de forma lenta, durável, e quando ele se torna visível, ele já está em grande proporção no organismo. E o estágio de iniciação, ele consiste quando os genes sofrem ação dos agentes cancerígenos. Eles provocam as modificações em alguns de seus genes. Eu posso dizer também que nessa fase as células se encontram geneticamente alteradas, porém ainda não é possível fazer a detecção de um tumor clinicamente. Elas se encontram preparadas, ou seja, iniciadas, né, para ação em um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio. Vocês viram como ele é inteligente? Ele está num estágio onde a ação foi realizada e já iniciam a fase de modificação de gene. Agora vamos ao estágio de promoção. O estágio de promoção, as células geneticamente alteradas, que já estão iniciadas, já foram iniciadas, elas sofrem um efeito dos agentes cancerígenos que são classificados como oncopromotores. Olha só, oncopromotores, eles, na verdade, eles recebem essa promoção. E essa célula iniciada, ela é transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual. Por que precisa fazer isso? Por que ele precisa passar por todo esse processo? Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com um agente cancerígeno promotor.
quais são agentes cancerígenos promotores que as pessoas estão expostas? Posso dizer que é o álcool, tabagismo, tipos de alimentação, enlatados embutidos, e assim se vai. A suspensão do contato com agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Isso é, alguns componentes da alimentação que essa exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem a transformação de células iniciadas. Quando eu digo células iniciadas, iniciadas em malignidade. Agora vamos para o estágio de progressão. Progressão da multiplicação irreversível celular. Ele vem caracterizado pela multiplicação descontrolada e irreversível da célula alterada. Posso dizer também que nesse estágio o câncer já está instalado. Sim, ele já está instalado e, na verdade, ele já está iniciando as suas primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem essa iniciação ou a progressão dessa carcinogênese são chamados de oncoaceleradores. O fumo, já falei anteriormente, é um agente carcinógeno, mas ele é um agente completo. Ele possui componentes que atuam nos 3 estágios da carcinogênese. Então, o estágio de iniciação, o estágio de promoção e o estágio de progressão. Esse é um agente carcinógeno completo. O fumo é um desses exemplos, tá? E como surge o câncer? Aqui, como eu expliquei, a multiplicação descontrolada de células alteradas. Depois, esse acúmulo de células, eles proliferam e vão procurar lugares para se instalar e geram a formação do tumor, no caso, um tumor maligno. Como se comportam as células cancerosas? Aquilo que eu expliquei já também, só que eu peguei as imagens aqui do Instituto Nacional do Câncer. A célula cancerosa, ela passa a ter informações erradas, né? Depois, ela infecta um tecido. Esse tecido fica alterado e se transforma num tumor, devido ao acúmulo desse tipo de célula. Esses tecidos têm a capacidade de invadir o tecido vizinho. E depois eles se desprendem e formam-se as metástases. Agora eu sei que esse organismo ele foi atacado por essa carcinogênese e eu preciso saber como o organismo ele pode se defender perante esse ataque desse tipo de célula cancerosa. Nosso organismo ele possui mecanismos de defesa natural. Esses mecanismos protegem das agressões impostas por diferentes agentes que entram em contato com as suas diferentes estruturas. Essas células que foram alteradas, elas geram um mecanismo de defesa que possibilitam a interrupção desse processo, então, resultando em sua eliminação. Esse fato se explica a existência de vários tipos de câncer numa mesma família, bem como e porque nem todo fumante desenvolve câncer de pulmão. Então, você está querendo dizer, Elaine, que pode ter hereditariedade no câncer, fator hereditário? Sim,
Posso dizer também que nós temos um ser celestial que nos fez pensando em tudo. Nos deu células que são capazes de combater câncer e nos deu órgãos também, os órgãos linfóides. Esses órgãos estão relacionados com o crescimento, desenvolvimento e a distribuição das células especializadas de defesa do corpo contra os ataques de invasores estranhos. E esses invasores não são somente invasores relacionados ao câncer, e sim qualquer tipo de doença, virose, entre outras coisas. Dentre essas células, os linfócitos, eles desempenham um papel muito importante nas atividades do sistema imune relacionadas às defesas no processo de carcinogênese. Os linfócitos, ó, joinha para eles. E você ficou aí pensando, meu Deus, não me lembro quais são os órgãos linfóides. Posso te falar agora. Os órgãos linfóides são o fígado, o baço, os gânglios linfáticos, o timo e a medula óssea. Posso dizer que cabe aos linfócitos a atividade de realizar o ataque do corpo infectado, digo assim, do corpo de células infectadas por vírus oncogênicos. Isso é, células capazes de produzir ou de causar o câncer. Ou as células em transformação maligna. Ele também, os linfócitos, podem secretar substâncias chamadas de linfocinas. As linfocinas são responsáveis pela regulação do crescimento e o amadurecimento de outras células e do tipo do sistema imune. Olha que inteligência celular nós possuímos. Acredita-se também que distúrbios em sua produção ou em suas estruturas também sejam causas de doença. A compreensão de exatos mecanismos de ação, sistema imunológico, contribui também, gente, para a elucidação de diversos pontos importantes para o entendimento de tratamento e da prevenção do câncer. Então, os linfócitos, eles podem ser nossos amigos, nossos primeiros amigos. Eles atuam nesses órgãos, né, que são responsáveis da produção deles. Então, temos o fígado, o baço, os gânglios linfáticos, o timo e a medula óssea. Um exemplo de manifestação de algum tipo de doença que esses órgãos linfóides nos mostram, nos detectam. Um problema na garganta, uma garganta inflamada. Os gânglios linfáticos do pescocinho aqui, ó, da cervical, eles aumentam com alguns chamados carocinhos, né? E aí você detecta, além do mal-estar que você tem na orofaringe, na garganta, você tem também algo palpável, que são os gânglios. Se a mulher apresenta uma inflamação na mama ou um possível câncer de mama, entre outras coisas, o que vem na axila? Os nódulos, né? Vocês estão vendo que pode ser tanto da parte benigna, como uma simples inflamação de garganta, né? Quanto uma coisa grave. Isto é, são sistemas de defesa que nos alertam a todo momento. Quais são os tipos de câncer? Olha só a variedade de tipos de câncer: anal, bexiga, boca, colo do útero, corpo do útero, esôfago, estômago, fígado, infanto-juvenil,
intestino, laringe, leucemia, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, mama, ovário, pâncreas, pele melanoma, pele não melanoma, pênis, próstata, pulmão, sistema nervoso central, testículo e tireoide. Aqui falando de pele não melanoma, os agentes, né, que nós ficamos expostos no nosso país, né? Nós estamos num simpósio nacional e aqui no nosso país nós consideramos um país tropical e a nossa pele passa constantemente em exposição a esse tipo de fator de risco, que é o sol muito forte. Então, para que a gente venha bloquear e suspender isso, nós precisamos fazer o uso de protetor solar constantemente. Falar para vocês da incidência. Por que eu preciso saber da incidência? Porque eu preciso tratar a prevenção o mais rápido possível. E a incidência, a morbidade hospitalar, a mortalidade, elas são medidas de controle. Isso vem de um controle da vigilância epidemiológica que permite analisar a ocorrência, a distribuição, a evolução das doenças, conhecer informações sobre o perfil de diferentes tipos de câncer, caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo do tempo. Um exemplo, o que eu posso fazer para essa região ter menos câncer de pele? A vigilância vem, junta com o município, com o estado, vê um tratamento para todos, que possa estar alcançando todos. Então, a base é uma base para a construção desses indicadores, são os números provenientes, que principalmente dos registros de câncer do sistema de informações sobre mortalidade. Né? Por que tem tanta gente morrendo desse tipo de câncer nessa região? Por que tem tanto câncer de tireoide em tal região? Tanto câncer de intestino em outra região. Então, eles vão procurando a base dessas informações para tentar vir com as mudanças, com as melhorias e com os planos de ação para ajudar essa população. O tratamento do câncer, ele consiste em cirurgia, radioterapia, quimioterapia, iodoterapia e imunoterapia. Eu trabalhei muito nessa parte de cirurgia oncológica, que eu acabava vendo todos os demais tratamentos. Então, acabei participando muito. Trabalhei 12 anos com cirurgia oncológica. Então, eu acompanhava desde o diagnóstico o paciente até o término, possível cura, acompanhamento ou a morte mesmo. O termo risco dos fatores que eu disse, ele é usado para definir a chance de uma pessoa sadia que fica exposta a determinados fatores ambientais ou hereditários desenvolver uma doença. Um exemplo, como eu disse, os fatores associados ao aumento são chamados fatores de risco, como o tabaco, a bebida. Às vezes a pessoa nunca teve um contato com cigarro, mas tem um problema, um câncer na laringe, umas lesões pré-malignas, entre outras coisas. Ela teve contato com o que, então? Às vezes com aspiração de agrotóxicos, porque trabalhou muito tempo na lavoura. E aí fica, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Na verdade, naquela época, anteriormente, não se usava muito os EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Então, infelizmente, há pessoas que sofrem ainda por esses motivos de exposição. O mesmo fator, ele pode ser de risco para vários tipos de doença, como eu falei, às vezes ela não fumou e mesmo assim adquiriu um câncer
de laringe, de garganta, né? Agora, falando em tabagismo e obesidade, eles são fatores de risco para diversos tipos de câncer. Além também, não só de câncer, mas para doenças cardiovasculares e respiratórias. Há vários fatores de risco que podem estar envolvidos na origem de uma mesma doença. Então, estudos mostram que a associação entre álcool, tabaco e o câncer de cavidade oral tem uma única sincronia. E nas doenças crônicas, como o câncer, as primeiras manifestações, elas podem surgir, gente, a partir de muito tempo, mas muito tempo de exposição. As radiações ionizantes, por exemplo, ou contínua. No caso da radiação solar, como eu falei, ou o tabagismo, aos fatores de risco. E essa exposição solar também prolongada, sem proteção adequada durante a infância. Então, mamães, papais, né? Pode ser uma das causas de um câncer de pele quando a criança for adulta. Os fatores de risco também podem ser encontrados no ambiente físico, herdados, ou resultado de hábitos ou costumes próprios de um determinado ambiente social e cultural. Estava lendo esses dias, teve uma época, né, um século, que era chique se fumar. Quem fumava era chique. Não, às vezes a pessoa nem gostava de fumar, ela fumava porque ela queria estar bem socialmente. Então, às vezes, no ambiente, nesse tempo, nesse meio termo, você pode estar sujeito e exposto a esses fatores que são inadequados, mas para ser chique, estar na moda, né? Tem as histórias dos narguilés. E vim falar também para vocês da parte da simbologia do caranguejo. A palavra câncer vem do grego cárnicos, que significa caranguejo. Ela foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates, pai da medicina, que viveu entre 460 e 377 a.C. Falei de câncer e agora eu vou falar da enfermagem em oncologia. Se você tá vendo que é isso que você quer mesmo, você então precisa em se direcionar. Saber também que a alta demanda é por enfermeiros com qualificação. A oncologia, ela é uma área que se volta para todas as etapas do tratamento do câncer. E a sua abrangência vai desde o diagnóstico, passando por cuidados curativos, cirurgias, terapias e medicações e cuidados paliativos. Quero falar para vocês também que a enfermagem não faz nada sozinha, assim como as demais profissões. Eu posso dizer por experiência que esse paciente ele precisa de toda uma equipe, todo o amparato. Então, além do médico, o paciente ele é atendido por enfermeiro, por técnico de enfermagem, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e dentista. Se precisar mais algum profissional, a gente procura para dar certo o tratamento ou para amenizar essa situação tanto para o paciente quanto para a família. Você pensa que você vai tratar só do paciente? Não. Você vai acabar cuidando da família dele também. Então, o seu psicológico também precisa estar bem. Você precisa, se for o caso, procurar ajuda para ajudar. Posso dizer que o enfermeiro da oncologia clínica, ele precisa ter todo o conhecimento técnico, científico, específico dessa área, além das habilidades.
habilidades práticas que são necessárias aos procedimentos complexos de cuidado e assistência ao paciente com câncer. Então, além da qualificação que eu falei que ele tem, que ele precisa ter, ele precisa ser líder e humanizado. Falando de liderança, falando de enfermagem e oncologia, falando em introdução ao câncer, eu não posso deixar de falar de ética, porque a ética, ela provém de comportamentos éticos, que são aqueles considerados corretos, que não ferem a lei, o direito de outras pessoas de qualquer espécie de juramento feito anteriormente. A ética, ela é uma área da filosofia que se dedica a estudar, entender e postular o respeito aos assuntos morais. Isso é, o que é certo para você, às vezes precisa de uma modulação. Você não vai deixar de entender a pessoa para tratar ela, você vai respeitar, tá bom? E quem trabalha na onco também precisa saber lidar muito com a empatia. Por quê? Isso significa que podemos usar esses dois termos como sinônimos, empatia e paixão, porque empatia deriva da palavra empatia. No grego significa paixão. Se considerarmos que essa paixão seria o sentimento de compreender o outro, olha só que bacana. Uma expressão pode ser substituída por outra sem alteração do sentido. Isso porque eu quero dizer que ser empático é justamente isso, é a capacidade de sentir o que o outro sentiria no caso você estivesse na mesma situação vivida por ele. Porém, quando você estiver cuidando de alguém, você não pode falar assim, eu sei o que você está passando, porque você não sabe. Mesmo que você já tenha passado por um processo semelhante, você nunca pode falar, eu sei o que você está passando. E sim, eu imagino, Senhor, o que o Senhor deve estar passando. Por isso estou escutando, Senhor. Por isso estou te dando atenção. Ok? A humanização que eu falei para vocês, que é um conjunto de valores, de técnicas, comportamentos e ações, e elas são construídas dentro de seus princípios que promovem a qualidade das relações entre as pessoas nos serviços de saúde. A humanização hoje ela é muito focada na oncologia. A oncologia respira a humanização. Então, participando, quais são os princípios da humanização? Participação das pessoas nas ações de gestão e atenção, comunicação e dispositivos que favoreçam a interatividade e a consideração, a subjetividade e ao protagonismo das pessoas. Tenho que ter, meu Deus, é um profissional que precisa de qualificação, liderança, humanização, ética, empatia e profissionalismo. O profissionalismo é agir com responsabilidade e empenho em agir a qualidade e atingir a qualidade. Zelo para os recursos e instrumentos. Vocês viram que tudo o que eu falei aqui forma um conjunto. Ao aceitar um trabalho, qualquer que seja, a primeira preocupação deve ser de fazê-lo bem feito. Nós lidamos com vida e somos profissionais. Então, faça a coisa certa, leve o trabalho a sério, busque contentemente, não é nem constantemente, é contentemente o aprimoramento, porque você ama o que você faz. E, acima de tudo, preserve a sua imagem, porque você vai ser aquele que vão te procurar, porque você sempre resolve alguns problemas, você sempre dá o seu melhor. Mesmo que você não consiga resolver, você tentou e fez o seu melhor. Você é um
profissional. Agora eu vou falar para vocês o que atrapalha vocês na vida profissional. Mentira, truques persuasivos em benefício próprio, fazer a caveira de colegas, de outras formas de politicagem barata, prejudicar os outros intencionalmente, mas com disfarce de uma cobertura qualquer, bajulação e fingir que não vê ou percebe algo para fugir da responsabilidade. Isso atrapalha na sua vida profissional. E se você escolheu a oncologia, então você seja uma pessoa com profissionalismo, com humanização, com empatia, com ética, tenha qualificação e liderança. Esse é o conjunto de um ótimo profissional. E aqui eu quero mostrar para vocês, eu vou finalizar a aula já, de toda a minha trajetória. Essa é uma médica oncologista que eu tenho um enorme carinho, que me trouxe para a oncologia, que me ensinou tudo o que eu sei, empatia, profissionalismo, a doutora Maria Paula Batista. Hoje ela está em Rondonópolis, Mato Grosso, mas trabalhou muitos anos aqui em Presidente Prudente. Agradeço a minha mãe, a minha família, senão não estaria aqui hoje nesse simpósio maravilhoso, falando um pouquinho do que eu aprendi, do que eu sei, falar para vocês que eu também já fui parte de uma liga acadêmica que, quando eu me formei, me chamaram para palestrar e para mim foi tão importante. Isso engrandece a nossa vida, é um mérito que a gente ganha que não é imensurável. Me sinto lisonjeada hoje em participar aqui com vocês. Aqui sou eu apresentando trabalhos no hospital que eu fazia trabalho como enfermeira oncológica. E vou deixar aqui uma palavra para vocês, uma sabedoria que eu aprendi com o Dalai Lama. Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Isso independentemente das circunstâncias. Devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho, tá bom? Eu só tenho gratidão. Esse é meu e-mail, essa é a minha página no Instagram e o meu WhatsApp. O que vocês precisarem de mim, eu puder ajudar, eu estou à disposição. Obrigada a todos da Liga pela oportunidade. Obrigada a todos que participaram neste momento conosco e espero estar novamente na nova edição de vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus.
Então, boa noite a todos. Eu sou a professora Maria Liz e estou aqui com vocês a convite da Liga de Oncologia e Enfermagem, que eu agradeço pelo convite e quero dizer que amei o tema, uma vez que durante o século XX todo, as disciplinas deontologia, bioética, constavam dos currículos, né, dos alunos da área de saúde. E nem na metade do século XX já não conta mais, né, no currículo. Então, eu agradeço muito o convite e eu espero caminhar com vocês, né, nesse árduo tema tranquilamente. Então, para começar, nós vamos abordar o tema Questões éticas e bioéticas na oncologia, um olhar na teoria do cuidado humanizado. Então, para entendermos, primeiro, a questão ética e bioética, nós temos que entender que todos os seres vivos, né, sofremos influência do ambiente que vivemos, sejam elas históricas, culturais, sociais. Então, para nós construirmos uma reflexão, nós temos que conhecer e entender essas influências. Então, quando nós referimos ao comportamento, né, e o contexto sociocultural ou cultural, nós temos que destacar 3 modalidades desse contexto cultural ou social. A primeira é o individualismo, o hedonismo e o utilitarismo. O individualismo, em seu formato radical, propõe uma atitude importante que seja a reivindicação da liberdade. Então, obviamente, todos concordam, né, que liberdade é um bem moral e que precisa ser defendido. Mas, quando a busca pela liberdade se resume a uma independência total, ela é um risco. Por quê? Porque a liberdade, para existir o conceito de liberdade, tem que existir junto o conceito de responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis por todos os atos e consequências para outras pessoas. Então, a nossa liberdade, ela tem um limite. Então, tem até algumas pessoas falam, a minha liberdade vai aonde começa a do outro. Sim, porque, como um princípio absoluto de responsabilidade, nós temos responsabilidade com o outro, e não incomodar o outro, certo? E nessa lógica individualista, o individualismo prega a absoluta liberdade total. Então, esse é o princípio dessa modalidade. A segunda modalidade é o hedonismo. Então, ela prega, a lógica hedonista prega a supressão da dor e a extensão do prazer. Ora, até aí, legal, tudo bem. Falar em suprimir a dor, estender o prazer, parece algo bem positivo. Mas, se isso for demais, aí começa uma distorção. Por quê? O desejo de felicidade, nesse sentido, pode ser reduzido numa perspectiva físico, material e sensorial. Né? Então, na reflexão ética, o predomínio da lógica hedonista faz com que o conceito de vida fique reduzido à expressão de dor e prazer. E a vida não é só isso. Logo, o hedonismo, quando uma pessoa perde a qualidade de vida, ela não é digna de viver. Então, se qualidade de vida for nascer saudável mentalmente, beleza, pode viver. Mas se for nascer com alguma síndrome, não, aí para o hedonista não precisa viver, porque não vai conseguir, né, competir e se sustentar, então não pode ser vivida esta vida. Então, ficam esquecidas as dimensões da existência interpessoal,
do amor interpessoal, da questão religiosa, das questões espirituais, e essa forma de entender a vida complica, né? Está fundamentada na qualidade de vida, mas qual é a qualidade de vida? Para mim, pode ser uma, para vocês podem ser outras. E, por fim, o utilitarismo. Então, essa terceira corrente utilitarista é uma corrente cultural que vem muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito utilitarista, né? Ela está pautada na perspectiva de custo e benefício. Não tem nada de amor, nada de prazer, nada de individual. O que é o custo e o benefício de qualquer coisa. Então, o referencial ético para as decisões de ser bem-sucedido ou o insucesso é considerado como mal, depende. Só que é útil. Se ele for útil para o maior número de pessoas possível, então ele pode ser considerado bom. Então, essa questão do bem e do mal vai depender da lógica da sociedade capitalista que nós estamos falando. Então, nossas ações são determinadas nessa lógica pelo mercado. Conhece isso? Tem observado isso? Então, isso significa que aquelas pessoas consideradas improdutivas representam um custo para a sociedade. Aquelas que perderam ou nunca tiveram condições físicas, mentais, para participar do sistema de produção de bens e de valores, são classificadas, por esse olhar utilitarista, como inúteis. E nessa lógica, não vale a pena sustentar essas pessoas. É oneroso, não vale a pena ampará-los, defendê-los, né? Porque essa correlação de custos e benefícios está implícita. Então, todas as pessoas consideradas vulneráveis, até os idosos, não são vistos como seres humanos, simplesmente são rejeitadas. E, nessa lógica, o Estado também não tem nenhum prazer em protegê-las. Então, é bem diferente de uma lógica em que o Estado acolhe, como a nossa questão do nosso sistema de saúde, né, que o Estado protege, o Estado fornece elementos para tratar de determinadas doenças, como esta que nós estamos aqui discutindo. Então, a fundamentação Então, esses termos culturais, eles convivem na nossa sociedade. Individualismo, utilitarismo, hedonismo, são correntes do ser social. Então, a bioética aparece lá pela metade do século XX, mais da metade do século XX, pela década de 70, né, com uma proposta de trazer o valor da vida, e da vida em geral, né? Porque o termo bioética é a ética da vida, biologia, então a ética dos ecossistemas, a ética como um todo. Então, essa ética, e dentro dessa ética tem a vida humana, e é nesse olhar que nós vamos caminhar. Então, existem diversas propostas para estabelecer quais são os critérios, os fundamentos que devem nos orientar nos processos de decisão, com os quais podemos nos deparar na vida profissional. Então, eu vou partir do conhecimento de todos, né, a respeito de bioética, e da bioética tendo a vida humana como um valor, e essa questão dentro da nossa vida profissional. Qual será o fundamento dessa bioética? Então, o princípio e o principal fundamento é o reconhecimento da dignidade da pessoa humana como um ser único e que deve ser considerado em sua totalidade, aspectos biopsicossociais, espirituais, e, inclusive, a nossa Constituição, ela traz como princípio fundamental
A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, constitui um fundamento do Estado democrático, a dignidade humana. No artigo 5 diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A minha pergunta sempre é que diz assim: por que tem que estar escrito? Né? Porque o ser humano é um animal. Então, tem que estar escrito, e muitas vezes repetido. Por quê? Porque se esquece desse valor de dignidade. Então, o valor à pessoa humana, definir o que é pessoa humana, é uma tarefa que pode ser difícil para a filosofia, né? Mas, para nós, mortais, basta nos olharmos no espelho, aí como o senhor Madruga, né, se olhando aí no espelho. Quando ele olha, ele vê quem? Um ser humano. Então, quem é esse ser humano? É a pessoa, ela é única. Isso significa que as pessoas são diferentes. Até mesmo os gêmeos idênticos não tem nada de igual, né? Só aparência. Então, tem suas características, seus anseios, suas necessidades. Esse patrimônio genético individual de cada um, essa identidade que merece ter respeito, né? Porque as pessoas sejam tratadas como pessoas e não como números. Isso é uma mudança da nossa sociedade, porque na época que eu estudei, você era um número da chamada, número 10, número 15, número 20, ia respondendo a chamada. E a mudança vem de o professor na chamada falar o nome do aluno. Isso é uma mudança de valoração da pessoa humana. A pessoa humana é provida de uma dignidade. Isso significa que a pessoa tem valor pelo simples fato de ser pessoa. Eu estou colocando isso como pessoa humana porque nós vamos trabalhar a questão com o paciente, um ser humano, mas isso é amplo. O ser vivo tem que ser tratado como um ser vivo e respeitado como um ser que é. Né? Então, a pessoa, voltando à pessoa humana, ela é composta de diversas dimensões. As dimensões biológicas, que a ciência como a medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia vão atuar. A dimensão psicológica, que os psicólogos, os psiquiatras vão atuar. A dimensão social-moral, estudada pelas ciências sociais. A espiritual, estudada pela teologia. Por isso falamos que uma pessoa em sua totalidade, né? Falamos que uma pessoa em sua totalidade possui todas essas dimensões. E quando nos relacionamos com uma pessoa e não a respeitamos em todas as suas dimensões, essa pessoa pode ser nosso paciente ou não, se sentirá desrespeitada e insatisfeita. Então, o respeito, ele é fundamental em todas as ações humanas. Todas as reflexões e ações diante das pessoas, seja de conflito, seja conflito ético ou conflito pessoal, pode ser guiada pelo respeito. Esse fundamento, a pessoa humana, entendido como um ser único, que uma totalidade dotada de dignidade merece. É o mínimo que ela merece, é o respeito. Quando conseguimos agir dessa maneira, que não é fácil, né? Ou seja, respeitando esse fundamento, podemos estar certo que estamos agindo de forma ética. Por que eu falei que não é fácil o respeito? Olha, está na nossa Constituição, está no Código de Direitos Humanos, está em todas as constituições pelo mundo. Por quê? Porque o homem tende a liberar o animal que existe em si. E a falta de respeito em muitos locais impera. Então, o valor da vida humana, que é outro conceito importante para constituir a nossa reflexão, é o da vida também. Então, a pessoa humana tem que ser respeitada. E a vida dessa pessoa é o valor fundamental.
Para a bioética, é o respeito à vida. Além disso, a vida é um processo que a gente tem que entender. É um processo contínuo, interrupto, passando por todas as fases do desenvolvimento humano, coordenado, que significa que o DNA do próprio embrião é responsável pelo gerenciamento das etapas de desenvolvimento. Esse código genético coordena todas as nossas atividades moleculares e confere a cada indivíduo uma identidade genética. E o progressivo, porque nascemos, crescemos, desenvolvemos, envelhecemos. Então, a vida apresenta essa propriedade de gradualidade, ou seja, quanto mais o tempo vai passando, mais nós vamos nos compreendendo e compreendendo a sociedade. Então, é um processo de formação, a vida. Contudo, o valor da vida de algumas pessoas em diferentes épocas não foi respeitado. Por isso que insisto em repensar essa questão. Por exemplo, os escravos não foram respeitados, os judeus na Segunda Guerra Mundial não foram respeitados, as crianças em trabalho, né, colocado para trabalhar na lavoura, não são respeitados, pacientes com necessidades especiais, as mulheres pobres de diversas sociedades que têm que trabalhar em mil e umas funções e ainda criar sua prole. Então, dentro desse caldo da humanidade, a bioética e a ética, então agora trazendo o conceito de ética, não como um conjunto de princípios morais, mas também, né, porque se pensar em ética, pensar só em códigos que são estabelecidos e aceitos numa época, quando nós voltamos no slide anterior, por exemplo, o código moral da época do escravocrata era ter escravos. Na época de Hitler ele não considerava os judeus, né, como seres humanos, nem os negros, nem os ciganos, nem várias etnias, porque ele brigava para ter a etnia branca, loira, de olhos azuis. Então, a ética ela é mutável, ela passa pelas sociedades e vai depender de cada comunidade humana. Já a bioética pode ser compreendida como um estudo sistemático do caráter multidisciplinar da conduta humana na área das ciências da vida e da saúde, à medida que essa conduta é examinada à luz de valores e princípios. Mas as duas, tanto a ética quanto a bioética, em se tratando de oncologia, elas transcorrem paralelamente, uma vez que a suspensão de alguma anormalidade no crescimento celular, passando por um diagnóstico adequado e conciso de uma neoplasia, a forma pela qual ela deve ser tratada depende tanto da equipe de saúde, como dos familiares, como do paciente. E esse depende é que eu estou querendo conversar com vocês. Então, os princípios da bioética, né? Então, eles podem ser vistos como ferramentas que nós podemos utilizar durante o nosso processo de trabalho na saúde. Então, a beneficência como um princípio que contrapõe ao princípio da não maleficência. Então, a beneficência significa fazer o bem e a não maleficência significa evitar o mal. Desse modo, sempre que um profissional se propuser a um tratamento para o paciente, ele deverá reconhecer, primeiro, a dignidade daquele paciente, considerar em sua totalidade, física, psíquica, social, espiritual, visando oferecer um melhor tratamento, de forma que o respeito à técnica é respeitar as necessidades desse paciente. Nem sempre
quem domina a técnica, domina a ética. E isso a gente tem que estar com essa questão na nossa cabeça. Nem todo excelente técnico é um sujeito ético. Então, o primeiro princípio da bioética que a gente pode abordar aqui é o princípio da autonomia, como uma ferramenta. E esse princípio, ele nos leva ao princípio de liberdade de decisão sobre sua vida. Então, quer dizer que o paciente tem que ter a liberdade de decisão sobre se faz um tratamento ou não faz. A autonomia é a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, ou seja, o quanto ela pode gerenciar a sua própria vontade livre, livre de influência de outras pessoas. Ela tem que se encontrar para decidir. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, logo também traz que todas as pessoas são livres. Como eu falei, vários documentos afirmam isso. Então, nos últimos anos, tem sido frequente a busca da autonomia do paciente. Dos casos de atendimento clínico de paciente, nós também podemos mencionar o Código de Ética do Consumidor, o qual, em alguns de seus artigos, garante a proteção das pessoas que buscam os serviços de saúde, por exemplo, no que diz respeito aos planos de saúde, né? Os planos de saúde, muitas vezes, quando a pessoa atinge 60 anos, ele desliga a pessoa, deixa a pessoa no vácuo. Então, por quê? Porque agora que ela pagou anos, né, agora que ela é considerada idosa, então o plano de saúde entende que agora ele vai gastar mais com ela, então é melhor cortar. Então, por isso, o Código de Consumo do Consumidor nos traz essa defesa a respeito do direito de ser informada, do direito de procedimento, direito que o profissional vai adotar e o direito de pagar um plano de saúde, por exemplo. Então, para que o respeito pela autonomia das pessoas seja possível, duas condições são fundamentais: a liberdade, a pessoa ser livre para decidir. Então, muitas vezes, você quer algo muito forte, mas você não pode influenciar. Você tem aquele tratamento que você considera top de linha, padrão ouro, mas você não pode influenciar. Você tem que oferecer o leque de tratamentos para que a pessoa seja livre para escolher. Mas, ao oferecer o leque de tratamento, você tem que saber que você tem que informar corretamente. Então, a correta informação dá às pessoas a possibilidade e o estabelecimento de uma relação terapêutica, ou até de uma pesquisa, né? Quando se vai fazer uma pesquisa, a primeira coisa que nós pedimos é o consentimento das pessoas. Então, a primeira etapa a ser seguida para minimizar essa limitação é reconhecer que os indivíduos são vulneráveis e que, mesmo que tenham o Google, eles vão procurar o tratamento da internet, vão achar e vão se questionar. E eles também continuam a depender dessa informação. É um direito do paciente. Assim, será possível estabelecer uma relação adequada com o paciente e maximizar a sua satisfação. Então, informe seu paciente, converse sobre a doença, sobre tratamentos possíveis. Justiça. Então, beneficência, não maleficência, autonomia e, por último, quarto, mandamento da bioética, né? Valor da bioética, a justiça. Então, o terceiro princípio a ser considerado aqui, porque nós consideramos dois juntos, se refere à igualdade de tratamento de forma justa. A justa distribuição pelo Estado para a saúde, para a pesquisa, e atrelada ao conceito de justiça, tem um dos mandamentos do SUS, que é o conceito de equidade, que representa dar a cada pessoa o que lhe é devido,
segundo as suas necessidades, né? E, ou seja, incorpora essa ideia de que as pessoas são diferentes e que, portanto, também são diferentes as suas necessidades. Então, de acordo com o princípio de justiça, é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Não seria ética uma decisão que levasse um dos personagens envolvidos, quer seja o profissional de saúde ou o paciente, a se prejudicar. Então, temos que ter sempre a questão do bem. E também partir do princípio que fundamenta a objeção de consciência. Esse é uma questão muito importante para a área da saúde, que a objeção de consciência é o direito que o profissional tem de saúde de recusar a realizar algum procedimento aceito pelo paciente ou mesmo legalizado. O que eu estou falando? Eu estou falando de muitos pacientes, na hora da doença, do desespero, pedem para o profissional de saúde realizar a eutanásia, né? Então, nesse momento, a objeção de consciência. Ou nas questões de aborto legal, em que alguns profissionais não concordam com o aborto, por entenderem que a vida começa da união do óvulo com o espermatozoide, também pode utilizar esse termo. Objeção de consciência está no nosso código de ética, e nós podemos nos recusar a fazer algo que nos agride. É justo esse direito. Então, um direito que está atrelado à justiça. Bem, por todos esses princípios, né, valores da bioética, que são os princípios da bioética, que nós devemos olhar como nossa ferramenta de trabalho, é que existe uma hierarquia, por isso que começamos com a beneficência, a não maleficência, a autonomia e o último, a justiça. Isso significa que, diante do processo de decisão, devemos primeiro nos lembrar dos nossos fundamentos. Primeiro, reconhecimento do valor da pessoa. Em seguida, o bem para a pessoa, evitar o mal. E, em seguida, devemos respeitar suas escolhas. Se ela quer ser tratada, bem. Se ela não quer ser tratada, também. Mas, para isso, né, ao respeitar a escolha do paciente, nós temos que dar informação para que ela faça uma escolha embasada no conhecimento disponível. E, por fim, nós temos que ser justos com o nosso paciente. Então, a ética é muito mais que um conjunto de regras a ser seguida. Reduzir as questões éticas às questões deontológicas, isso aos deveres ou normas de conduta do nosso código de ética, é muito pouco. A ética é muito mais. A ética vai além da resposta à pergunta: como devo me comportar diante de tal situação? Então, a ética refere-se à busca do homem pela felicidade, visto que o homem não basta sobreviver. Importa viver e viver bem, uma vida com sentido, um para quê. E este é o verdadeiro significado da ética. Então, eu proponho os desafios, né? Diante desse conceito de ética, nós temos que abordar o primeiro desafio ético. Qual é nossa postura profissional em relação ao paciente, à família e à equipe de saúde? É o primeiro desafio. Todos os profissionais da saúde estabelecem relações com outras pessoas, sobretudo com os pacientes, principalmente a enfermagem, que fica 24 horas com o paciente. Então, essa postura profissional em relação ao objeto de confiança para resgate das relações humanas, né, reestruturação de relação, ela tem que ter o espaço. Então, por exemplo, não chegar no idoso e dizer assim, tadinho desse idoso, oh, meu bebê. Não. A postura profissional é tratar um adulto como um adulto, um idoso como um
idoso com respeito, não infantilizar esse idoso, porque não é bem-vindo isso. Isso não é engraçado, isso não é bom. Você tem que ter essa postura de respeito, até pela idade que a pessoa está. O segundo desafio é humanizar e acolher. E para falar esse segundo desafio, eu trago a nossa filósofa da enfermagem, a Margaret Watson, que desenvolveu a teoria do cuidado. Claro, ela desenvolveu a teoria do cuidado nos Estados Unidos. Nós, no Brasil, recentemente adotamos a Política Nacional de Humanização da Assistência, que, dentre outros itens, incorpora o acolhimento. Só que ela fez isso há muitos anos atrás, né? E a nossa política é bem recente. Então, a harmonia, ela prega a harmonia entre as diversas dimensões do ser humano, física, psíquica e espiritual, e que fica perdida se a busca for só solucionar a doença, um problema biológico. E humanizar na nossa política nacional, ele veio porque exatamente quando passa-se a ter o prontuário eletrônico, o profissional de saúde fica mais preocupado em olhar para a tela do computador e digitar o que o paciente está falando, que olhar nos olhos do paciente, que entender qual é a dor que o paciente está passando. Então, nós temos no humanizar e acolher, aliar a excelência técnica ao compromisso social, é preciso prestar atenção integral do paciente, trabalhar em equipe, compreender melhor a realidade da população, daquele paciente que chega até você. Então, Watson, ela traz, em 2007, né, ela constituiu a Clínicas Caritas, que é constituída de 10 elementos, que estou expondo aqui. Praticar a bondade equanimemente, inclusive para si, ser bom com você, você tem que se perdoar, ser bom com você, gostar de você, para que você possa gostar dos outros e consiga perdoar os outros também. Estar presente e valorizar o sistema de crenças do ser cuidado do paciente, o sistema de crença pessoal dele, cultivar práticas espirituais próprias e aprofundar o seu conhecimento individual, manter o cuidado autêntico por meio de um relacionamento de ajuda e confiança, apoiar expressões de sentimentos positivos, de felicidade do paciente, e negativos, de tristeza, estar lá com ele, né? Vincular-se verdadeiramente às experiências de ensino e aprendizagem, proporcionar um ambiente de restauração física e emocional e espiritual para o paciente, promover o alinhamento do corpo, mente e espírito, a fim de atender à necessidade do indivíduo e considerar os aspectos espirituais e de vida e morte. Por que morte? Olha, em qualquer órgão do corpo humano que o câncer atingir, independente da classe social do paciente, seu diagnóstico segue carregado culturalmente com o estigma da sentença de morte. É algo que aterroriza muitos, pois ninguém, nossa cultura, não trabalha a morte, não prepara o indivíduo para a morte. Nós somos um pouquinho preparados, por quê? Porque nós vamos lidar com o corpo vivo e o enfermeiro vai lidar com o corpo morto. E esse corpo morto não é porque morreu que perdeu o valor de pessoa humana, que perdeu o respeito. Você vê que quando tem um acidente, a primeira providência que todos fazem é cobrir o corpo com lençol, com jornal, cobrir o corpo. É um respeito para não expor aquele corpo que está na rua, para não ser reconhecido por qualquer pessoa. Então, cobrir. Então, culturalmente, nós não estamos preparados. Então, é assustador.
esse diagnóstico tanto para o paciente quanto para os familiares, que travam uma luta a partir desse diagnóstico emocional importante e vão travar essa luta até chegar à cura da doença ou até a finalização dessa doença. Então, o terceiro desafio ético chama-se esclarecimento. Para a pessoa consentir ser tratada ou embarcar num tratamento tão violento quanto o tratamento do câncer, né? É preciso que ela seja suficientemente informada. Isso significa que o profissional tem um papel importantíssimo de esclarecimento da pessoa. Não deixa só no Google, não. Para que esse esclarecimento corra, contudo, não basta fornecer uma série de informações na primeira consulta. É preciso que essas informações a respeito do paciente e da saúde dele tenham sido compreendidas e que sejam renovadas no decorrer do tratamento. Tem que informar, reinformar quantas vezes for necessária para que ele entenda. Quando conseguimos ouvir o paciente, informamos a respeito da saúde, percebemos se ele compreendeu o que foi explicado e, se não compreendeu, renovamos essas informações ao longo do tratamento. Assim, o consentimento se estabelece como um processo e não fica limitado simplesmente a uma informação, mas a várias informações e ao respeito por aquele ser, ao respeito por aquela pessoa, ao respeito ao conhecimento daquela pessoa. Quarto desafio ético é a privacidade e o sigilo. A privacidade é um direito que o paciente tem de ser atendido em um espaço privado de consulta, e este conceito clássico de privacidade é que é difundido na nossa área. Mas todas as informações obtidas do paciente são confidenciais. As informações dadas a um profissional de saúde como um direito do paciente. A quebra do sigilo só é justificada em casos de risco a terceiros. Nesse caso, é que há necessidade de quebra de sigilo. Se não tem esse caso, não há necessidade de quebra. E como hoje em dia nós temos o paciente, antigamente nós tínhamos o prontuário em papel, aquele prontuário, se o paciente viesse pedir o prontuário para ver, ele poderia pegar, é dele o prontuário. Mas hoje nós temos o prontuário informatizado. Então, nesse caso, é importante as senhas para que ninguém pegue o prontuário, é único do paciente, pertence a ele. Não é qualquer pessoa da família que queira ver o prontuário. Não dá, é dele, a menos que seja autorizada, né, pelo paciente. Aí sim poderá ver. O quinto desafio ético é a importância do prontuário. Ó. Então, o prontuário, quando composto de registros e documentos, representa a oportunidade de avaliar o tratamento do paciente, bem como poderá fornecer dados relativos ao controle de qualidade do atendimento prestado. É preciso sempre documentar tudo, documentar todas as nossas atividades perante o paciente. Mas, para respeitar o sigilo, no caso do prontuário eletrônico, o novo desafio é a manutenção desse sigilo. Portanto, a questão de utilização de senhas e certificados digitais para o manuseio desse prontuário, porque o prontuário pertence ao paciente. Ele é um recordatório para o profissional de saúde, certo, para avaliar todo o tratamento prescrito, mas de pertencimento é do paciente. O sexto desafio ético para nós, profissionais da saúde, é a interferência na adoção ou não
de estilos de vida saudáveis. As ações de saúde pública que visam interferir no processo de saúde e doença da coletividade, com a finalidade de proporcionar um melhor estado de saúde, essas ações podem, contudo, gerar confrontos entre interesses dos pacientes individuais, por exemplo, fumar, por exemplo, beber, e os coletivos, que é diminuir o câncer de pulmão, diminuir os problemas de câncer de fígado, né? Então, para isso, tem que ter uma interferência e valorização de estilos de vida saudável, mas o paciente vai decidir o que ele quer, porque se você insistir muito, isso gera conflitos que não são benéficos para a mudança de estilo de vida. Então, a fim de se tornar possível, nós podemos oferecer oportunidades a essa pessoa para que ela consiga sair, por exemplo, de estilos de vidas que não são bons para a sua saúde. Oportunidade, tratamento, né? Oportunidade de medicamentos. E o sétimo desafio ético e último, que eu vou abordar esta noite, refere-se à satisfação do usuário. É muito importante, né, considerar como satisfação o controle da ansiedade, do medo do paciente, a incorporação de sua percepção de saúde, o reconhecimento de suas expectativas, a incorporação de tecnologia leve ao relacionamento com o paciente, a fim de estabelecer vínculo com ele. Por quê? Porque a maioria dos processos éticos, tanto para médicos quanto para enfermeiros, eles se pautam na insatisfação do usuário. Então, por diversas situações, o paciente terá dificuldade de avaliar os aspectos técnicos do tratamento. Contudo, todos os outros aspectos ele consegue avaliar. Se ele é escutado, se ele é acolhido, e isso evita muitos processos judiciais contra o pessoal da área da saúde, notadamente contra os enfermeiros. A insatisfação com o tratamento, a grosseria, a resposta brusca, isso gera muita insatisfação e que a gente tem que avaliar essa questão. Então, chegamos às nossas considerações finais. Há vários estudos que demonstram que existe diferença nos estados de saúde das pessoas em razão dos fatores sociodemográficos. Portanto, a nossa área da saúde incorpora a necessidade de respeito e proteção a diversos fatores para haver justiça. É necessário considerar todos esses fatores. Para atender um paciente, é necessário considerar todos esses fatores. E assim, nós chegamos ao fim deste tema. Eu agradeço novamente à Liga, eu agradeço aos participantes do evento e boa noite.
Oi, pessoal. Eu sou a Bárbara, eu sou diretora da Liga Gotas de Alegria, né? E a nossa liga ela é focada na humanização a partir de práticas de educação e saúde usando o lúdico, né? E a nossa humanização usando esse lúdico é de extrema importância, né? Porque ela vai promover uma socialização, ela promove a melhora da comunicação, ela promove o respeito, né? E essa escuta inicial, ela é importante, porque a gente precisa escutar as necessidades da pessoa, do paciente, né? A gente precisa escutar as necessidades daquele público que a gente vai visitar naquele dia. Então, a gente sabe que a humanização ela pode ser um diferencial no nosso dia a dia, né? Não só na nossa vida, mas também é um diferencial na vida de todo mundo, né? Porque a gente sabe que, às vezes, quando a gente vai no hospital, a gente só quer ser bem tratado, né? A gente está internado no hospital, a gente só quer ser bem tratado. Então, assim, desde que começou essa política nacional de humanização, né, tem muitos profissionais que buscam realmente colocar em prática essa humanização. E nossa liga é muito focada nisso, realmente buscar que os profissionais aprendam, né, e coloquem em prática a questão da humanização. Então, a gente percebeu que a humanização é um diferencial no tratamento, né, principalmente de pacientes oncológicos. E a gente sabe que ficar no hospital não é uma coisa boa, né? E o paciente está ali naquele momento de dor, principalmente as crianças que são muito novinhas, né? A gente sabe que pode ser difícil ela abrir mão daquela rotina de brincadeira. Então a nossa liga ela quer promover essa humanização dentro dos hospitais, dentro de creches, de orfanatos. Tudo isso para a gente tentar melhorar um pouquinho esse dia a dia, tentar melhorar um pouquinho essa dor. A gente sabe que não vai passar, mas pelo menos naquele momento a gente tenta tirar o foco da atenção daquela dor, daquele sofrimento, né? Para que a gente possa trazer um conforto maior, né? Mostrar que a gente consegue trazer um respeito pelas emoções, pelas crenças, pelos valores. E é exatamente por isso que a escuta, né? E esse acolhimento é tão essencial, porque a gente precisa saber, aquela criança gosta daquilo, a outra criança já gosta de outra coisa. Tudo isso para que a gente faça uma humanização baseada no paciente, né? Não uma coisa mais geral, mas sim uma humanização baseada no que realmente aquela pessoa precisa, né? Então, nós ficamos muito felizes, muito felizes, somos muito gratas pela visita que a gente fez, né, nos pacientes oncológicos do Hospital da Criança. E foi incrível, a gente foi muito contagiada pela alegria de todos eles. A gente foi muito contagiada, né? Porque recebemos feedbacks dos pais que falaram, nossa, minha filha ficou tão feliz, meu filho ficou tão feliz. Vou até colocar as fotinhas aqui dos pacientes que a gente visitou. E, nossa, foi incrível saber que a gente conseguiu melhorar pelo menos um pouquinho do dia daquela criança, né? E eu acho, assim, que a gente precisa ter um olhar diferenciado. A humanização é um diferencial no tratamento, seja o tratamento que for, né? Você tratar o paciente com respeito, você realmente atender às necessidades daquele paciente, ter uma escuta, chega nele, conversa, né? Realmente escuta o que ele tem para falar. Não só chegar, examinar e sair, não. Vamos tentar sempre colocar nas nossas vidas que a humanização é a melhor saída. E assim, para finalizar, né, a gente sabe que muitas vezes vamos ter que fazer alguns procedimentos, né, algumas terapias medicamentosas, para tentar melhorar a qualidade de saúde, melhorar a saúde daquele paciente, mas também, né, a gente precisa também agir com essa humanização, agir com respeito, né, escutar aquele paciente e basear todas as nossas atitudes relacionadas à necessidade daquele paciente. Então, muito obrigada, Lulen, pelo convite. Nós da Liga Gotas de Alegria ficamos muito felizes, né, e muito obrigada por vocês terem tirado um pouquinho do tempo de vocês para nos escutar, né, para nos ouvir, e fico muito grata. Boa noite a todos. Tchau. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer ao convite que me fizeram, mas primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é o Babson, sou enfermeiro, graduado em enfermagem pela Universidade do Oeste Paulista, de Presidente Prudente.
Possuo também pós-graduação na área de oncologia, em enfermagem oncológica, e atualmente faço parte do programa de residência multiprofissional do Hospital Amaral Carvalho, em atenção ao câncer, no meu 2º ano. A temática, sim, proposta foi nada mais, nada menos que religiosidade e espiritualidade em pacientes oncológicos. Bom, para que possamos dar início a essa temática, precisamos compreender algumas questões relacionadas ao próprio cuidado ao paciente oncológico, em todas as fases da vida dele, desde as questões também voltadas ao processo de adoecimento, mas desde também a questão do nosso próprio processo de enfermagem, onde, recentemente, ele vem sendo discutido de forma muito ampla, mas ainda existem poucos estudos, que é o que eu vou mostrar a vocês logo à frente. Mas o que a gente precisa compreender é que, inclusive, a temática voltada para a dimensão espiritual já vem sendo inserida basicamente em 4 instituições, que temos até consideravelmente um número pouco. Atualmente são só as faculdades médicas que têm trabalhado com a temática voltada para a dimensão espiritual. E vamos discutir também, basicamente, esses eixos de forma um pouco mais diferenciada, tá? Porque as pessoas confundem muito a religiosidade e a espiritualidade dentro do contexto de saúde. Basicamente, a atenção voltada às questões voltadas à dimensão espiritual, ela tem se tornado cada vez mais necessária na prática assistencial, de forma com que a gente consiga compreender que o nosso paciente ele funciona como um todo. Ele é um paciente biopsicossocial, onde seu adoecimento acontece não só daquela doença que talvez vai ameaçar a vida dele, né, ou que tem uma probabilidade de ameaçar a vida dele, mas que sim pode ser vista de uma forma muito diferente, onde há diversos estudos que já evidenciam-se que há sim uma grande possibilidade de se ter qualidade de vida e um melhor prognóstico quando paramos para pensar na questão de dimensão espiritual e no coping religioso, que vamos discutir logo mais à frente nessa aula. Bom, pensar em religiosidade e espiritualidade no contexto da saúde traz à tona um aspecto relacionado a uma prática clínica diária, onde nós precisamos ter um feeling de não interferir na questão espiritual do paciente quando eu penso na minha crença. Parando para pensar que cada paciente, eles são únicos, então todo o seu contexto de vivência e compreensão voltada para a própria magnitude do eu, difere muito, desde as questões comportamentais à adesão terapêutica do próprio tratamento. Então, não existe a religião específica, tá? Mas sim, existe uma religião que vai trazer sim a ele um conforto, um melhor prognóstico, uma melhor qualidade de vida, tá? Parando a pensar que a questão voltada para o coping religioso traz sim benefício para o meu paciente, parando dos princípios que é a forma com que ele vai se sentir bem daqui adiante durante todo o seu processo terapêutico. Então, segundo Gomes, existe ainda uma grande lacuna entre o saber e o fazer. Então, o simplesmente fazer hoje na prática assistencial, principalmente baseada em evidências, elas vêm sim à tona alterando o contexto da assistência. Porque o paciente ele precisa ser ouvido para que eu consiga melhor fazer intervenção. Quando eu penso no meu cuidado de enfermagem, eu penso no meu paciente, no bem-estar dele. Então, se ele se sente bem e ele entende-se que estar dentro de um processo religioso traz ele uma segurança maior para que com ele consiga dar continuidade ao cuidado diário dele com a própria vida, se traz conforto, a equipe de enfermagem deve sim dar aquele suporte e deve sim dar o total apoio para que haja sim um retorno muito mais positivo com relação ao próprio tratamento. Diversos estudos também vêm apontando que o profissional enfermeiro ele é uma das principais bases para não só otimizar o tratamento, mas sim trazer uma maior longevidade para esse paciente durante o seu tratamento. Até mesmo porque os estudos vêm evidenciando que é possível sim que o enfermeiro ele tenha assim a capacidade cognitiva também e além de habilidades e competência para fazer com que esse paciente ele atinja uma maior autoconfiança e maior senso de esperança, tá? E se eu penso num paciente que tem uma maior esperança que provendo do seu coping religioso, do seu coping voltado da espiritualidade, eu tenho sim uma maior humanização dentro do meu contexto de cuidado e assistência à saúde.
Bom, então, aqui adentramos a questão da espiritualidade, que nós precisamos ter em mente as questões de conceito muito bem formado na nossa ideia e na nossa mente com relação à questão da espiritualidade. Quando eu penso de espiritualidade, eu entendo que a espiritualidade, ela diferencia, sim, do conceito da religião, porque ambas elas têm significados muito amplos e totalmente diferentes. Bem como que a religião nada mais é que ela é uma expressão da espiritualidade. E a espiritualidade ela vai ser vivenciada de indivíduo para indivíduo de um sentimento muito pessoal, além de estimular o interesse pelos outros e até mesmo por si mesmo durante todo o seu processo de adoecimento. Parando para pensar que todo esse processo de adoecimento vai trazer, sim, um maior sentido para a vida dele, vai trazer, sim, uma maior capacidade de suportar os sentimentos que debilitam esse paciente durante todo esse processo. Basicamente, quando o paciente tem o seu diagnóstico de câncer, de alguma neoplasia maligna, ele tem em si a culpa, a raiva, além da ansiedade, que vai fazer com que ele ainda tenha uma melhor resposta ao seu tratamento. E se ele tem uma maior adesão no seu contexto espiritual, ele vai ter, sim, uma melhora do seu prognóstico e um maior aproveitamento dessas questões voltadas para a própria qualidade de vida. Então, a gente precisa ter em mente os conceitos do que difere religião de espiritualidade, como eu acabei de dizer para vocês, que são contextos totalmente diferentes, mas que, sim, pode dar maior significado à própria vida do nosso paciente e pode, sim, tentar trazer um certo conforto quando se trata de alguma doença que vem, sim, ameaçando a continuidade da vida dele. Bom, a religiosidade, ela também difere, como eu disse para você, ambas são aspectos totalmente diferentes. A religiosidade nada mais é, e a espiritualidade, elas estão sim relacionadas, mas não são sinônimas. Então, a religiosidade envolve um sistema de culto e questões de doutrina, e onde há, sim, um compartilhamento por um grupo, como um todo. Então, ela não é uma vivência pessoal, ela é uma vivência compartilhada, em conjunto, em um grupo. Portanto, a gente tem que entender que ela tem, sim, características comportamentais e sociais e também doutrinárias totalmente diferentes, onde os valores eles são específicos de indivíduo para indivíduo, parando para pensar que representa também uma dimensão social e cultural de experiência humana. Então, cada pessoa que entra dentro de um aspecto da própria religião, ela vai ter para si uma interpretação da Bíblia de uma forma diferente, ela vai ter uma interpretação diferente também lá daquele contexto do mundo espírita, assim do mundo do budismo e assim por diante. Então, cada vivência e experiência com que cada indivíduo vivencia a sua própria religião são totalmente diferentes, até mesmo porque cada um traz para si uma interpretação e um significado totalmente o oposto do que talvez eu pense e eu expresse para vocês. Basicamente essas questões que são muito pautadas. Já a espiritualidade, ela sempre está relacionada ao transcender. O transcender significa eu resignificar todos os meus pensamentos para que eu consiga evoluir e eu compreender por qual todo esse processo vem passando. Com que eu possa ter um conforto e eu possa também ter uma maior sensibilidade com relação ao meu próprio sofrimento. Porque talvez sofrer para mim seja um sofrimento diferente para você. Então, basicamente, a gente precisa entender que todo esse processo de espiritualidade e religiosidade faz com que o paciente ele consiga transcender e ter uma compreensão diferente dos seus valores e até mesmo propósito de vida. Até mesmo porque a concepção de que há mais vida do que aquilo que pode ser, sim, visto de uma forma plenamente entendida. Então, transcender também faz parte do eu resignificar todas as minhas questões, tanto de crença, quanto de como tudo isso vai ser lidado daqui para frente. Então, as questões religiosas e espirituais, elas são pautadas de forma muito diferente, de forma muito compacta, de indivíduo para indivíduo, onde essas experiências vão ser simplesmente únicas, né? Quando eu falo de religião, o que é importante fazer uma ressalva é que nós envolvemos todas as religiões. E nós, enquanto profissionais da saúde, nós, enquanto enfermeiros, devemos ter, sim, a capacidade sociocognitiva de também entender que cada religião ela vai diferir, sim, e a gente precisa simplesmente compreender como que eu posso lidar com isso dentro do meu paciente. Bom, parando para pensar que a gente não pode simplesmente também jogar para o paciente as questões da nossa própria religião,
Porque ele mesmo tem que ter para si o que ele compreende como ele estar bem ou ele se sentir mais confortável mediante todo o seu processo de tratamento. Então, nesse exato momento, eu começo a compreender que se ele tem fé, de que se ele tem esperança e de que se ele tem uma religião que traz algum certo conforto para ele, e se isso para ele faz bem, eu, enquanto profissional enfermeiro, devo sim buscar meios para que isso chegue até ele. Talvez de uma forma simplória, mas de uma forma significativa para o meu próprio paciente. Essa aula foi constituída, tá, com base em vários artigos científicos já publicados, assim produzidos tanto no nosso país, também como indexados nas bases de dados. Eu trouxe basicamente só para vocês compreenderem o quão pouco ainda existem estudos que evidenciem as questões voltadas para a espiritualidade e religiosidade, onde a gente precisa ter, sim, uma maior compreensão desse contexto para o nosso paciente. Então, basicamente, eu utilizei a literatura latino-americana, tá? Do Caribe, em Ciências da Saúde, o Lilacs, utilizei também o Medline, a base de dados de enfermagem, além de dados virtuais voltada para a área de psicologia, tá? Isso desde novembro de 2018, onde eu consegui também fazer assim um apanhado geral das questões que são pertinentes aos descritores de espiritualidade e religiosidade. Bom, parando para pensar que a gente tem que ter em mente que nós precisamos de evidência científica, porque o meu cuidado ele não pode ser baseado numa percepção ou uma sensação que eu tenho. Ele deve ser, sim, baseado e pautado nas melhores evidências científicas. E quando eu falo melhores evidências científicas, eu não estou falando apenas de uma evidência científica, eu falo de várias evidências científicas cuja qual eu consigo ter uma maior compreensão de um apanhado geral. Além de que eu também preciso entender que existem instrumentos para que eu consiga avaliar as questões com base em pesquisa, toda a questão voltada para o meu paciente. Até mesmo porque existem, sim, as questões pautadas do coping religioso negativo, tá? Que são aqueles pacientes que, basicamente, quando eles veem que, durante o sofrimento que ele está passando, a religião não trouxe nenhum certo conforto. Então, ele começa a culpar a religião por todo o seu diagnóstico até o fim do seu tratamento, de que a culpa em si foi da religião. Então, basicamente, a gente considera que é um coping negativo, ou seja, ele está sendo negativo com relação à sua própria religião. Já existem estudos apontando que, sim, quando o paciente ele tem uma compreensão maior com relação à sua própria religião e ele tem um controle sobre si, ele consegue, sim, enfrentar melhor, sim, a doença. Basicamente, os anos que eu encontrei esses estudos, eles foram de maior concentração dos últimos anos que foram de 2013, tá? A gente tivemos aí 11 publicações, seguido do ano de 2012 com 7. Então, tivemos estudos também da mesma base científica do ano de 2011 até o ano de 2018, exceto o ano de 2017, que não teve nenhuma concentração. As áreas com maiores publicações são a psicologia e a enfermagem, tá? Então, a gente consegue entender o como a enfermagem tem, sim, trabalhado as questões religiosas. Então, quando eu penso também em questões religiosas e espirituais, eu penso também na questão do quão eu posso intervir no cuidado ao meu paciente. Então, basicamente, a gente sempre tem que ter esse olhar voltado para as evidências científicas para que eu possa, sim, prestar o melhor cuidado ao meu paciente. O paciente ele vai, sim, partir do princípio do enfrentamento da própria doença, tá? Então, eu trouxe um estudo do Wolff, que foi lá, e um estudo que ele realizou junto também com o Silva. Eu comparei um estudo antigo, de 2001, do Wolff, mas usei um do Silva, de 2018, onde ambos continuam tendo a mesma percepção das questões religiosas que acontecem dentro da própria igreja, das questões doutrinárias, que sim, trazem valores totalmente diferentes, mas que sim, elas podem sim ser tido uma percepção totalmente diferente, ela pode sim alterar a questão tanto social do meu paciente, quanto a questão cultural. Então, eu preciso entender qual é a questão que envolve o meu paciente. Se a questão cultural dele é muito forte, vamos dar um exemplo para vocês. A cultura da Bahia, são culturas muito mais fortes, onde há sim uma cultura
totalmente o oposto do que talvez nós vivemos aqui no nosso interior do nosso Brasil. Então, cada local vai viver uma cultura totalmente diferente, assim como a cultura indígena, onde eles vão vivenciar outras experiências espirituais totalmente o oposto de outras localidades. Então, entender também a localidade faz o total diferencial para que eu consiga melhor intervir na questão religiosa ou coping espiritual do meu paciente. Aqui eu nada mais, nada menos trouxe as intervenções religiosas e espirituais, onde eu pontuo a vocês a importância da comunicação efetiva, de uma comunicação mais lógica e mais segura, além de ser mais direta e objetiva, além também de ter a questão de atenção e sensibilidade muito mais aguçada, porque eu preciso ouvir perfeitamente o meu paciente para que depois eu possa me expressar. Ou talvez eu deva simplesmente ouvi-lo, porque talvez o meu paciente ele não esteja preparado para que eu faça uma comunicação direta, mas ele precisa ter, sim, a fixação do olho entre o enfermeiro e o próprio paciente para que ele consiga encontrar o apoio que ele precisa. Além do apoio religioso, que se ele achar que ele quer receber uma visita de um padre, enfim, de alguma religião católica, budista, a gente sim dar a oportunidade a ele para que ele consiga, sim, ter o seu momento. A questão da cultura e crença, tá? Então, eu preciso entender qual é a cultura do meu paciente, eu preciso saber como que esse comportamento ele está organizado e trabalhar na questão com toda a equipe multidisciplinar para que eu consiga trazer, sim, um conforto e trazer uma melhor compreensão do meu paciente. Para concluir com vocês, eu trago basicamente que, sim, a dimensão espiritual na assistência ela é uma necessidade para que a gente consiga, assim, trazer um melhor cuidado mais humano, mais humanizado, onde eu consiga enxergar todo o seu aspecto biopsicossocial do meu paciente e espiritual, já que todas essas práticas já foram basicamente constatadas nas melhores evidências de que as práticas religiosas e espirituais são, sim, capazes de proporcionar um aspecto mais positivo ou negativo na saúde física e mental dos meus pacientes, mas que ele pode, sim, trazer um benefício muito positivo. Então, basicamente, o que eu tenho para trazer para vocês é isso, e que a gente traz, sim, a questão de mais evidência, de uma maior incorporação da equipe de enfermagem, de ter essa atenção e cuidado redobrado com a dimensão espiritual e religiosa do meu paciente, que isso, sim, deve ser uma prática diária para o enfrentamento da própria doença. Essas foram as referências utilizadas, e agradeço a oportunidade, e deixo uma frase, basicamente, de uma enfermeira, que é a doutora Maria Júlia Paes Pérez da Silva, que ela fala que cada pessoa ela é única e temos, sim, 5.000 coisas para fazer durante o dia. Mas se quando a gente estivermos com este alguém na frente do nosso paciente, estivermos com essa pessoa, aquela pessoa de forma muito verdadeira, o cuidado vai ser, sim, pleno e teremos, sim, êxito ao nosso cuidado. Muito obrigado. Adiós mío, o que passou foram as gotinhas trazendo amor. Não sei se você já conhece ou se já ouviu falar. Então preste atenção que agora eu vou mandar. Os dias são melhor com as gotas, muito amor. E vamos todos a cantar, espalhar esse amor. Os dias são melhor com as gotas, muito amor. E vamos todos a cantar, espalhar esse amor. Vou te dizer, sou gota com muito prazer. A gente acorda cedo pra poder se aquecer. Não esquece a maquiagem, pega logo seu nariz. Não esquece seu nome, vamos todos ser felizes. Dançando sem parar, a música no ar. Você vai ter que dançar e a alegria espalhar. Dançando sem parar, a música no ar. Você vai ter que dançar e alegria. Os dias são melhor com as gotas, muito amor. E vamos todos a cantar, espalhar esse amor. Os dias são melhor com as gotas, muito amor. E vamos todos a cantar, espalhar esse amor. Mas eu vou te dar um conselho.
Se você é um enfermeiro e quer aprender sobre o trabalho humanizado, não fique de fora pra não perder, não. Mira cá pra mim, sabe que me encanta ser assim. Se te falo, gotinha, vem aqui. Como é que você vai resistir? Como é que pode ser gotinha traz sorte? Então vem com a gente, sacode, fazer parte do time da Florence. Os dias são melhor com as gotas, muito amor. E vamos todos a cantar, espalhar esse amor. Os dias são melhor com as gotas, muito amor. E vamos todos a cantar, espalhar esse amor. Os dias são melhor com as gotas, muito amor. E vamos todos a cantar, espalhar esse amor. Os dias são melhor com as gotas, muito amor. E vamos todos a cantar, espalhar esse amor.